Meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos aprender os tipos de moradia. Isso mesmo. Quando você está com frio, você quer se abrigar, você pensa na sua casa, não é verdade? Isso mesmo. Todas as pessoas precisam de um lugar para morar. A moradia, ela deve ser segura e confortável. O que tem na tua casa, o que tem na sua moradia que faz você gostar tanto dela? O seu quarto, a sala, a cozinha, não é? Então você gosta da sua casa porque ela te traz conforto. Todo mundo tem direito a uma moradia. Nela, nós nos abrigamos do frio, da chuva, nós descansamos, nós nos reunimos com as pessoas que nós amamos. Infelizmente, muita gente não possui uma moradia adequada, uma moradia digna, ou nem mesmo um lugar para se abrigar. Muita gente vive na rua. Hoje a gente já vai dar para vocês alguns tipos de moradia, para que vocês vejam a diferença de uma para a outra, porque não são iguais, ok? A casa de palafitas, ela é construída em lugares alagados, na beira de rios. Aqui na nossa região é muito comum esse tipo de casas. Quando você sai para passear, se você já foi ao Cumbu, por exemplo, ou visitou alguma ilha, você pode ter prestado atenção nesse tipo de casas. Elas são feitas de madeira e em cima de pernamancas, que deixam ela bem alta, elas ficam bem altas em relação ao chão. Por que isso acontece? Porque o rio, ele enche. E em determinado período do ano, ele enche muito e pode chegar a invadir as casas. A água dos rios pode invadir as casas. Então, elas são feitas bem altas para que essa água não invada as casas. Muito comum aqui na nossa região, como eu falei, a casa de palafita. O iglu não existe aqui no Brasil. É uma casa feita de blocos de gelo. Isso mesmo. Ela é muito comum em regiões bem frias, onde neva por muito tempo, na Antártida, por exemplo. Então é muito comum quando os moradores saem para pescar, por exemplo, eles precisam se abrigar, eles constroem iglus para ficarem protegidos do frio. Isso mesmo, porque dentro do iglu não fica tão frio quanto fica fora. Então é comum nesses países onde neva muito e as pessoas elas precisam sair para fazer suas atividades, elas construírem casas feitas de tijolos. Iglu, bem bonito, né, gente? Quem assistiu o desenho do Pica-Pau tem o pinguinzinho que ele vive no iglu, né? A casa de alvenaria, ela é feita de tijolos. É uma casa bem resistente. Existem casas de alvenarias bem grandes, outras menores, mas elas são casas mais resistentes ao vento forte, a uma chuva. Dependendo do lugar onde ela foi construída, ela pode até se tornar uma mansão. Aí você vê casas de alvenaria onde você encontra piscina, garagem e outras bem menores também. Essa aqui é a casa de alvenaria. Barraco é uma casa em que não traz muita comodidade aos moradores. Infelizmente, no Brasil, existem muitas pessoas vivendo nesse tipo de casas. Elas são feitas a partir de restos de materiais que os moradores encontram na rua ou que eles têm condições de comprar. Madeira, isopor, plástico, isso mesmo. Então, eles vão construindo a casa com esses restos de materiais, cobrindo as paredes da melhor forma que eles encontrarem. Essas casas, elas não são resistentes à chuva forte, nem à ventania, então elas alagam e caem com muita facilidade.
No Brasil, como eu falei para vocês, é muito comum nas favelas as pessoas morarem nesse tipo de barraco. Ou nas periferias da nossa cidade, você pode encontrar casas bem humildes desse jeito. Elas não têm infraestrutura. O que é infraestrutura, meus amores? É água encanada, um banheiro com tubulação, uma casa limpa. Ela não é limpa, ela não traz uma comodidade como todas as casas deveriam proporcionar. A oca é uma casa feita de palha. Isso, ela é toda cobertinha com palha. Nela moram os índios. É bem comum os indígenas construírem esse tipo de moradia para se abrigar do vento, da chuva, para morar e fazerem residência mesmo nela. Aí dentro tem redes, tem esteiras, eles fazem a comida deles aí dentro também. Existem outros países que os moradores também utilizam a oca para morar. Bem legal essa oca, bem grande. Existem ocas menores também. O prédio é um outro tipo de moradia. O prédio ele é diferente de uma casa como o barraco, como a casa de alvenaria. Ele também é feito de tijolos e concreto, mas algumas pessoas dizem, é uma casinha em cima da outra, né? E moram várias pessoas num só prédio. O prédio, ele nos abriga do vento, da chuva, é uma moradia bem confortável. É diferente, como eu falei para vocês, das outras casas, porque é, você tem que você mora num apartamento e você quase não tem contato com os outros vizinhos, diferente de quando nós moramos em uma casa, numa rua. Mas você pode ter contato com outras crianças, quando tem muitos prédios que existem a área de lazer, aí as pessoas se encontram lá. O prédio, ele possui elevador, possui as escadas que dão acesso aos apartamentos onde os moradores moram. Então, meus amores, essa aqui é a explicação que a titia queria dar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e observado bem todas as moradias que eu mostrei para vocês. Existem outros tipos de moradia que nós podemos ver em livros, podemos observar quando estamos assistindo televisão, como por exemplo, castelo. Existem muita gente que mora em castelo. Existem também pessoas que moram em cavernas. Isso mesmo. Existem muitas moradias diferentes. As moradias daqui do Brasil, elas são diferentes da moradia, por exemplo, da China ou do Japão. A estrutura das casas, elas são diferentes conforme a região ou o país em que a pessoa vive, ok? Beijinho em todos, espero que vocês tenham entendido.